Olá, minha gente, que bom estar com vocês novamente. E hoje nós estaremos estudando o livro de Ruth, que é um livro maravilhoso. Essa mulher, chamada Ruth, é uma moabita que vai casar-se com o filho de Elimeleque e Noemi. Então, dê uma olhadinha aí na página 111, e você vai ter alguns significados muito interessantes do livro de Ruth. Você tem, por exemplo, a Belém, que é a cidade de Boaz, que significa casa de pão e louvor. Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Noemi, que significa agradável. Malom e Quilion, que são os filhos de Elimeleque, que significam doente e definhando. Orfa, que significa corça. Ruth, que significa amizade. Boaz, que significa ligeireza. E Obed, que significa aquele que serve. Então são significados interessantes. E isso aqui é muito importante porque todos os nomes na história do povo de Israel, eles tinham um sentido, eles tinham um significado, não eram nomes dados por acaso. Então, minha gente, que história linda. Então, olhe para esses nomes e coloque o significado desses nomes lá no início do livro de Ruth, para que você possa consultar isso de vez em quando. Essa história ela começa da seguinte forma: Elimeleque ele leva a sua família para Moabe, e ali os filhos dele, Quilion e Malom, vão casar-se com duas moças moabitas, Ruth e Orfa. E o que acontece é que logo, não muito tempo depois, os três vão morrer. O pai vai morrer, os filhos vão morrer, e as três mulheres estarão então viúvas. E quando isso acontece, Noemi ela decide retornar para Belém, onde seus parentes moram. E as suas duas noras, elas tinham a intenção e o desejo de seguir a Noemi. No entanto, Noemi diz a elas que ela não tinha mais útero para dar filhos a elas, para que elas pudessem voltar a casar. E então uma das noras, que é Orfa, retorna, mas Ruth diz o seguinte: onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Que afirmação tremenda, minha gente. Isso mostra, assim, como que nós devemos fazer aliança uns com os outros, no sentido de honrarmos a nossa fé. Na página 112, nós vamos ver o conceito do parente resgatador, ou do parente remidor. Eu gosto mais da expressão parente remidor, que em hebraico é Goel, que representava o parente mais próximo de alguém, de um homem que havia morrido, e esse parente resgatador, ele tinha o direito de resgatar a herança confiscada da família. E aí, com a morte de Elimeleque, nós temos essa situação de que agora o parente remidor de Elimeleque, o seu Goel, poderia suprir a essas mulheres. E o que significava apoiar e protegê-las, assegurar que suas propriedades permanecessem intactas. Em um casamento, o primeiro filho seria ainda herdeiro, no caso de Elimeleque e de seu filho, e outras obrigações e direitos que esse Goel tinha. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos continuar lendo aqui em nossa apostila. Então, primeiro o conceito de parente redentor ou parente remidor, ou em outras versões, resgatador. Esse homem ele teria então obrigações para um homem que fosse o parente mais próximo de um outro homem que tivesse morrido ou que enfrentasse uma crise. Então eram duas situações. Esse homem poderia ter morrido, e aí esse parente resgatador iria cuidar dessa viúva e levantar um herdeiro para esse homem. Isso é importante que a gente pense em como Deus ele havia estabelecido a propriedade da terra, de que a terra nunca deveria ser passada para um terceiro. Então, por exemplo, a partir do momento que o povo de Israel entra em Canaã, a terra seria propriedade perpétua, de geração em geração, não poderia ser vendida, no máximo ela poderia ser arrendada, e até o ano do jubileu, por exemplo, no ano do jubileu essa terra deveria voltar à família original. Mas durante esse período, antes do ano do jubileu, é que entrava então o processo do parente remidor para restaurar, resgatar a terra para um parente que houvesse entrado em uma crise financeira.
Então aqui nós temos as 8 coisas que esse parente remidor deveria fazer, né? E entre elas então estavam o que nós já lemos, a obrigação de apoiar ou ajudar a viúva, criar um filho dela para herdar as posses do homem morto, vingar a morte se houvesse assassinato e outros requisitos. E se o parente remidor não quisesse cumprir essa obrigação, ele então seria desafiado publicamente, né? E se continuasse recusando, sofria a indignação de ser cuspido no rosto. Em seguida pedia-se que ele tirasse o seu sapato ou sandália, e então era dado a outro parente, não tão próximo na árvore genealógica, que estivesse disposto a aceitar a obrigação. Na história de Ruth, né, ela vai a Boaz, ela fica sabendo que Boaz é parente, né? Primeiro ela recebe a instrução de Noemi ela pede, na verdade, a autorização de Noemi para trabalhar nas terras que estão ali ao redor. Então ela começa a fazer isso. Então ela descobre que o dono daquela terra era parente, remidor. E aí Noemi vai instruí-la como ela deve proceder, né? E ela então segue à risca as instruções de Noemi, até que Boaz fica sabendo que ele era parente remidor daquela mulher, de Noemi e daquela mulher. Mas depois ele descobre que havia um parente mais próximo do que ele, né? E assim ele vai a esse parente que recusa a obrigação dele, o outro que era parente remidor, e então Boaz está livre para cumprir, né, essa obrigação, incumbir-se dessa obrigação, o que ele faz com alegria, né? Casando-se com Ruth, a qual lhe dá um filho cujo nome será Boaz, aliás, será Obed, né? O nome do filho de Boaz e Ruth é Obed, né? Um descendente vai entrar, veja bem, essa história entra na genealogia de Jesus. Então, isso é, por exemplo, a razão porque José e Maria, eles vão subir a Belém, né? Para fazer, na época do recenseamento, e onde será o lugar que Jesus irá nascer, né? Porque isso faz parte da história dos seus antepassados. A parte mais bonita dessa história, minha gente, é saber que Boaz ele é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o nosso parente remidor. Jesus é o nosso parente remidor, nosso irmão mais velho, né? Nosso parente mais próximo, aquele que veio em nossas vidas para apoiar, proteger e cuidar de cada uma das nossas necessidades, né? Então é esse o grande tema, né, de Ruth, e também é por causa desse tema, desse parente remidor, que Jó ele faz uma afirmação no capítulo 19, versículo 26, onde ele diz: pois eu sei que o meu Redentor vive, o meu remidor vive, né? O meu resgatador vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra, né? Mais tarde, quando estivermos estudando o livro de Jó, vamos parar novamente nesse texto e estudá-lo com um pouco mais de propriedade. Sabe, minha gente, nós devemos entender então que Jesus é o nosso parente remidor e que devemos adorá-lo, né, agora mesmo, por tudo que ele tem feito, né, por todo o seu trabalho para conosco. E eu incentivo você a, nesse tempo de adoração, deixá-lo saber do seu profundo amor para com ele e da sua gratidão pela grande obra que ele fez na sua vida e na minha vida, né, nos libertando de toda a escravidão do pecado. Nós estamos livres porque Jesus, nosso parente remidor, nos resgatou de toda a maldição do pecado, nos fez livres. Amém? Vamos então, gente, agora ler, né, o capítulo 1, versículos 15 e 19, e depois o versículo 22. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue se qualquer outra coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. E como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntaram, esta é a Noemi? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada
estava começando. Então, minha gente, que essa história, a história de Ruth, a história de Boaz, a história do parente remidor, né, seja fixada no seu coração e que você saiba que você tem um parente remidor e o nome dele é Jesus. Que você o adore, o bendiga e o louve por toda a obra que ele já fez por você lá na cruz. Que Deus te abençoe.